O data center da gente, ele é uma infraestrutura Tier 3, certo? Então é um data center, ele é muito especial por vários motivos, eu sou suspeito para falar dele, mas é o seguinte, a maior parte dos data centers que a gente conhece são data centers horizontais. Já começam que eles se parecem com armazéns, aqueles grandes galpões, mais quadrados, mais engessados. A gente buscou usar um pouco, a gente até brinca que o data center tem chamado tanta atenção da cidade, né, da região, que existem alguns clientes da gente que estão indo lá tirar foto, vai virar atração turística no TripAdvisor, é uma coisa bem bacana. Mas vamos falar bem sério assim, o legal dele, ele é um prédio vertical. E por ser um prédio vertical, existem grandes desafios nisso. A maior parte dos data centers, por serem horizontais, você consegue se inspirar, aprender com os demais data centers para criar o nosso próprio data center na forma horizontal. Por que ele teve que ser vertical? Ele teve que ser vertical porque ele é uma infraestrutura que ele coube num terreno pequeno, um terreno de 600 metros quadrados. Então, consequentemente, a gente tem que subir os andares para caber todos os appliances, todos os andares e salas críticas para a operação. E foi muito bacana isso, porque a gente usou de muita engenharia criativa. O projeto inteiro é do nosso vice-presidente global, David Vivar, e ele fez benchmark em praticamente todos os principais data centers da América Latina, fez benchmark em termoelétricas para aprender, por exemplo, uma das coisas bem curiosas do nosso data center. Os tanques de diesel, eles ficam no térreo do prédio. Já os geradores, eles ficam na cobertura. Como é que a gente vai transportar o diesel, que é uma das coisas mais críticas para uma operação, que é a parte de energia, para a cobertura do nosso prédio, garantindo eficiência, segurança, monitoramento, transparência. A gente conseguiu isso usando uma tecnologia chamada VDRoot, são equipamentos que permitem, através de IoT, Internet das Coisas, monitorar toda a tubulação, são 4 tubulações independentes, levando o diesel do térreo à cobertura. Então ele monitora pressão, volumetria, vazão, todo esse tipo de coisa para garantir a saúde desses tanques e, consequentemente, esse fluxo. O prédio em si, ele é um prédio de 4 andares, mais o subsolo, e ele tem 2 andares de pisos de TI, andar de escritório, andar de recepção, sala conforto, sala de energia, andares para spare parts, armazéns, né, os almoxarifados, seguros, obviamente, e toda uma cobertura para abrigar equipamentos como chillers, como geradores, como antenas de alguns clientes que pedem para a gente, entre outros aspectos. Eu adoro essa pergunta porque João Pessoa, quando a gente pensa no Nordeste, normalmente a gente pensa em 2 lugares. Ou a gente pensa em Recife, no Porto Digital, que é uma referência tecnológica para o Brasil, ou a gente pensa em Fortaleza, dados cabos submarinos saindo para os demais continentes. Por que João Pessoa? Na realidade, João Pessoa, capital da Paraíba, ele fica num estado que corta o Nordeste ao meio. Então eu tenho 4 estados acima e 4 estados abaixo. Quando eu tenho 4 estados acima e 4 estados abaixo, eu estou o mais próximo possível da maior parte dos estados nordestinos. E por que estar perto? Quanto mais perto eu estou, menor é a latência e, consequentemente, melhor é a experiência dos clientes ao consumir os conteúdos armazenados em nosso data center. A gente optou pelo Nordeste, e aí já ficou claro, eu acho, o porquê de João Pessoa, porque, na realidade, no Brasil, há uma concentração muito grande de data centers no Sul, no Sudeste, Rio, São Paulo, Brasília, e no Nordeste é uma coisa muito carente. Só existe apenas um Tier 3 em Fortaleza e agora o segundo Tier 3, que é o nosso Tier 3 em João Pessoa. Então a gente entendeu que, desde empresas multinacionais ao mercado local, que é muito carente de grandes data centers, agora podem ter essa oferta com valores extremamente acessíveis. A gente está em processo de homologação de algumas certificações, a principal delas, que já está em vias de sair, o papel, é o Tier 3, acho que hoje é uma das principais certificações do nosso segmento. Existem certificações de eficiência energética, a gente focou muito nisso. Pensa comigo, fazer um data center num lugar frio é fácil, mas fazer um data center num lugar extremamente quente o ano inteiro é muito desafiador. Então a gente está conseguindo POS inferiores a 1.5 e isso é uma coisa que eu vou deixar mais para frente para explicar para vocês. Mas a principal seria o Tier 3, que a gente está trabalhando agora. SOC Type 2 também, entre outras, mas Tier 3 principalmente. A gente usa várias, digamos assim, coisas talvez até inéditas no mercado para essa parte de climatização. É uma das belezas do nosso projeto. Primeiro começa que a gente usa toda a questão de o básico, o commodity, corredor quente e frio para isolamento. A gente usa tecnologias de pré-cooling no nosso chiller, ou seja, quando a temperatura está muito alta, as paredes do chiller, elas suam, elas
soltam água para minimizar a troca de calor com o meio, tornando assim muito mais eficiente. Esses nossos chillers, eles também contam com 3 turbinas cada um, com velocidade de 0 a 100, e ele automaticamente vai regulando essa velocidade para garantir a melhor performance de energia, o melhor consumo possível. Vou falar agora de algumas coisas bem curiosas, ok? A parede do nosso prédio, toda a estrutura do prédio é em steel frame e não em alvenaria, ou seja, tijolo e cimento. Steel frame é uma estrutura metálica muito usada em outros países, não no Brasil. A vantagem dela é que a construção ela é rápida, ela é pré-moldada, ela é resistente a terremotos, furacões, e ela consegue com que os vãos, ou seja, a parede formada do nosso prédio, toda a estrutura, o esqueleto dele, ele é feito por 7 lâminas, 7 camadas. A primeira camada é ACM, é um composto de alumínio. Ele tem 2 papéis estratégicos. O papel estético, ele é muito bonito, mas ele também tem todo um aspecto de regular a temperatura e umidade do prédio. Depois dele eu passo por uma lâmina, que é uma placa cimentícia. Ela garante mais sustentabilidade, estrutura, segurança. Depois eu vou para uma placa chamada OSB. Ela também tem um aspecto de isolamento acústico, isolamento térmico. Eu vou para lã mineral, lã de vidro, lã mineral, OSB e drywall. Todas essas camadas juntas compõem a nossa parede. Qual a beleza dessa engenharia? Quando a gente fez isso, a gente consegue isolar o prédio de uma forma que ele é um grande isopor super eficiente. Se vocês pegarem, pode estar 40, 50 graus lá fora, por dentro, botar a mão, vai estar super gelado. Então essas camadas todas regulam a temperatura e umidade de todo o prédio, garantindo um POE muito eficiente. Então acho que isso é uma coisa bem bacana. Por fim, eu também queria dar um detalhe importante, até um dos fornecedores que estão na feira, foi um grande apoiador e parceiro da gente, é a Multiway. Os racks da Multiway, toda a parede, a estrutura dos racks, elas são inclinadas e elas são de um material que ela não absorve calor. Então, consequentemente, o que a gente fez? No corredor frio, o piso, em vez de ele jogar o ar gelado para cima, porque a nossa circulação de ar-condicionado, ele é downflow, os fan coils, eles jogam embaixo do piso, o ar-condicionado sobe por essas paletas. Normalmente, existe aquele corredor confinado, fechado, o ar vai para cima e ele sai esbarrando nas paredes do rack. O que acontece? Qual é o lado ruim? Algumas áreas do rack, ela não fica uniforme a temperatura, porque ele sai batendo, indo para um lado e para o outro. Com esse rack da Mecalor e com esse piso da Mecalor, o que a gente faz? As paletas são perfeitamente inclinadas para que o ar-condicionado seja direcionado perfeitamente para as paredes dos racks. Consequentemente, a gente consegue ter 15 a 20% eficiência de energia maior do que o normal. Então, assim, acho que tem vários outros aspectos, mas em essencial eu gostaria de citar esses principais. Então, muitas, né? Muitas e muitas e muitas. Qualquer obra já é um grande desafio, mas vamos falar das principais. Mão de obra, eu diria. A gente fazer um data center aqui em São Paulo, que é um cluster de negócios, não é fácil, mas é mais fácil. Existem muitos fornecedores, muitas empresas, os escritórios deles estão aqui, a mão de obra está aqui, então não tem aquele custo de frete, de locomoção, é uma coisa mais acessível. O que a gente teve desafio lá? Encontrar fornecedores adequados para esse tipo de infraestrutura. A gente via cada coisa que, desde os fornecedores que trabalhavam com ar-condicionado na região Nordeste, eles não entendiam que era um ar-condicionado de precisão. Então a gente teve que importar do Sudeste boa parte dos profissionais. Então um dos maiores desafios para a gente foi mão de obra. Outro desafio, que eu acho que foi, é a questão do calor. Então, imagina, eu estou num ambiente quente o ano inteiro e eu não tenho muitos outros lugares para me inspirar, porque a maior parte dos lugares que os data centers estão instalados são locais frios. Então, existem algumas características peculiares da região que são muito especiais e a gente teve que tratar com muito carinho, com um detalhamento muito grande por parte do nosso engenheiro, o David, como eu falei anteriormente. Acho que os principais desafios seriam esses. E também a questão do data center ser vertical, mas não seria tanto um desafio da região, né? Seria da localização, do terreno. Bacana. O Nordeste é muito legal, eu brinco, e aí eu sou nordestino, então não fiquem chateados comigo, porque o Nordeste, a gente é muito tomé. A gente tem que ver para quê? A gente tem que tocar para ter certeza que a gente está seguro. Ou seja, a gente entende que se o data center está dentro da nossa casa, consequentemente ele está muito mais seguro do que está na casa de outro fornecedor. Isso já tem sido superado no mundo inteiro, mas no Nordeste ainda há uma certa resistência, o que é natural. Afinal, existem também algumas aplicações que elas não performam muito bem sob latências muito altas. Então, como é que o mercado do Nordeste nos recebeu? Vou lhe falar, Tati, que foi de uma forma muito especial.
A gente já conseguiu 40% de ocupação em 3 meses de lançamento. A gente tem recebido visitas diárias, incessantes, finais de semana. As pessoas vão literalmente conhecer o que é um data center de porte global. E eles finalmente sentem confiança, eu acho, porque eles agora podem ver, eles podem tocar, eles sentem que eles também são donos. Então não é um data center que está na nuvem e onde é que está essa nuvem, não. É um data center que ele está a 1 hora do cliente, a minutos do cliente, que ele pode visitar, que ele tem um nível de acesso, de segurança, que ele entende que essa agora é a infraestrutura adequada para trazer disponibilidade, segurança e paz para os ativos dele. Então isso tem sido uma barreira muito legal que antes, eu vou te falar assim, a gente está no Brasil há 11 anos, nos últimos 10 anos a gente sofreu muito para quebrar esse paradigma no Nordeste e quando o data center chegou lá, a gente foi recebido de braços abertos, tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. A gente tem aqui em São Paulo, 2 data centers aqui em São Paulo, e a gente tem uma estratégia bacana, Tati, vou até revelar uma coisa para você, é que a gente entende que boa parte dos big players desse cenário, eles costumam montar grandes data centers, com milhares de racks. A nossa estratégia é como é que a gente vai montar pequenos data centers de 350, 400, 500 racks, mas na maior parte das capitais do país. Por que a gente faz isso? 2 coisas importantes. Vamos olhar primeiro para o ontem. Quando eu olho para o ontem, eu ainda tenho aplicações cliente-servidor, ERP, sensíveis à latência, sensíveis a jitter. São coisas que não vão performar bem na nuvem. Até tem o executivo da Microsoft Global, ele fala uma coisa bacana. Nuvem é para toda a empresa, mas não é para toda a empresa. Então, hoje em dia, a nuvem atende todo mundo? Mais ou menos. E aí, lá no Nordeste agora, a gente consegue atender todo tipo de demanda. E quando eu olho para o deixar de olhar para o ontem, olhar para o amanhã, internet das coisas, carros autônomos. O Marcos estava falando na inauguração do evento que em 1h30, um carro autônomo vai gerar mais de 1 tera de dados. Imagina esse volume, esse throughput, essa largura de banda. Para ele tomar uma decisão, a latência vai ser uma coisa sensível, vai ser crucial para isso acontecer. Então pensa comigo, para o ontem, aplicações nativas, legadas, dependentes de latência, e para o amanhã, internet das coisas, 5G, indústria 4.0, latência e largura de banda precisam andar junto. Então a tendência da Hostdime é abrir vários data centers espalhados no Brasil inteiro, todos com nível de certificação global, mas próximo aos clientes para garantir essa latência e essa largura de banda. É bacana, eu adoro a história porque é uma história de muito empreendedorismo. Ela começou com o Manny Vivar, é o nosso executivo, presidente global. Ele é imigrante nos Estados Unidos e já mora lá, né, desde 2 anos, 3 anos, desde muito novo. Ele montou inicialmente uma infraestrutura comprando a infraestrutura de um outro player de data center e revendendo. Sendo que como o foco sempre foi no cliente, na qualidade do atendimento, não demorou para ele começar a crescer. E aí, há pouco tempo, um curto espaço de tempo, ele abriu o primeiro data center próprio em Orlando. Felipe Mendes, que é o nosso executivo no Brasil, também viu esse movimento acontecendo, os preços muito elevados no Brasil, isso há 10 anos atrás ou mais, acho que uns 13 anos atrás, aí ele disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou comprar de uma empresa de fora e vou trazer para o Brasil. E aí, o que o Felipe fez? Começou a comprar dos Estados Unidos e trazendo para o Brasil. Ele cresceu tanto que ele bateu na porta do Manny, lá nos Estados Unidos, e disse, Manny, tá na hora de abrir uma Hostdime no Brasil. Compra a minha empresa e vamos abrir essa unidade no Brasil. Foi a primeira Hostdime fora dos Estados Unidos. Hoje a gente já está em 13 países, mais de 50 mil clientes, operando diversos data centers. São clientes de todo tamanho, de todo porte, e ela foi crescendo dessa maneira. Acho que já somos uma das maiores empresas no mundo de data center e é bem bacana porque ela começou e ela não nega até hoje as origens. Ela começou home office, 16 anos atrás falar de home office ninguém falava disso. Hoje todo mundo fala. Ela sempre foi muito enxuta. A gente tem um sistema só, Tati, para todo mundo. Imagina você operar data centers no mundo inteiro com um sistema só de gestão, de suporte, de atendimento, de relacionamento com o cliente. Isso traz muita agilidade ao atendimento dos nossos clientes. Então eu acho que isso é muito bacana. Cada país que a Hostdime se instala, ela tem um executivo que se torna sócio da matriz principal dos Estados Unidos. Então a gente está sempre em plena expansão para outros países para garantir uma experiência global para os clientes que a gente tem nesse tipo de perfil também. Eu queria acrescentar e destacar a minha felicidade de estar nesse evento. O DCD assim, sempre é uma referência para o nosso mercado.
É uma instituição com muita credibilidade, com muita seriedade. Participar do desafio de vocês, do campeonato, foi uma coisa muito bacana. É desafiador ter tantos players, de tanto nome, de tanta referência, poder ficar entre os finalistas, isso foi uma coisa muito especial pra gente. E assim, as palestras estão sendo sensacionais, os patrocinadores, os participantes, é um evento muito imperdível e eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa comunidade que é a DCD no mundo inteiro. Acho que é isso, obrigado.